Vamos para uma próxima questão de química. A questão número 6. Acompanha aí na telinha. A Agência Nacional de Petróleo, ANP, estabelece que o álcool combustível utilizado no Brasil deve conter entre 5,3% e 7,4% de água em massa. Então, a ANP diz que no nosso álcool combustível utilizado no carro, ele deve ter de 5,3% a 7,4% contendo a mistura de álcool com água, tá certo? Porcentagens maiores de água significa que o combustível está adulterado. O método utilizado consiste em saturá-lo com cloreto de sódio, NaCl, e medir a condutividade elétrica da solução resultante. Então, vestibulando, vai para cá. A Agência Nacional do Petróleo libera, tá certo? E com estudos científicos, que até 7,4% de água pode ser misturado com o nosso álcool, ok? Se colocar uma porcentagem maior de água dentro do álcool, o que é que vai acontecer? O combustível vai estar adulterado. Uma das maneiras dele saber, chegar num posto de combustível e verificar se esse combustível está adulterado ou não, é colocar o NaCl, ou seja, o nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio dentro da água. E ele vai medir a sua condutividade elétrica, tá certo? Através dessa medição, ele vai saber se tem água demais ou não no álcool. Então vamos continuar a questão para que a gente entenda esse assunto, já que é um assunto do dia a dia. Como o NaCl é muito solúvel em água e pouco solúvel no álcool, no nosso etanol, a quantidade de sal adicionada para a saturação aumenta com o teor de água no combustível. Observa-se que a condutividade elétrica varia linearmente com o teor de água no combustível, em um intervalo de porcentagem de água que abrange os limites estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo. Aí ele faz na letra A. Explique por que o álcool, o etanol, 2 carbono, 2, por isso que eta, tá? Et, o prefixo et significa 2 carbono. Explique por que o etanol, álcool, terminação ol de álcool, forma mistura homogênea com água em todas as proporções. Vestibulando, vai para cá. Porque a água sempre forma mistura homogênea com álcool. E, por exemplo, se eu colocar água num combustível como a gasolina, não vai formar, vai ficar formando uma mistura heterogênea. A gasolina num local e a água no outro. Então, a gasolina não se mistura com a água, mas a água se mistura com o álcool. Aí ele pergunta isso, explique por que o etanol forma mistura homogênea com a água. Ora, o etanol, ele possui o carbono, ele possui o oxigênio e possui o hidrogênio. Então, no etanol, existem ligações chamadas pontes de hidrogênio, que são aquelas ligações em que os átomos são bastante, a diferença de eletronegatividade é bastante elevada. Eu tenho oxigênio e hidrogênio. Toda vez que eu tenho uma ligação OH, O com H, eu tenho uma ponte de hidrogênio, que é uma ligação fortemente polar, porque existe uma grande diferença de eletronegatividade, tá certo? O oxigênio puxa aquele par de elétrons para próximo dele, ficando instantaneamente negativo, e o hidrogênio é como se tivesse perdido aquele par de elétrons, ficando positivo. Então, forma aí uma ligação muito forte, tá certo? Que é a ligação de ponte de hidrogênio. Aí eu vou misturar o etanol, que tem pontes de hidrogênio, com a água, que a água é H2O, é formado por pontes de hidrogênio, tem hidrogênio e oxigênio. O que é que acontece? Semelhante dissolve em semelhante. O álcool é polar, a água é polar. Então, por isso que o álcool se mistura bem com a água, porque são semelhantes, ou seja, todas as duas moléculas apresentam as ligações de pontes de hidrogênio. Então, voltando aí na telinha, a letra A, ele pergunta exatamente isso, explique por que o etanol, o álcool, forma mistura homogênea com a água. O OH aqui, a ponte de hidrogênio no álcool, tem OH. A água também tem OH, então semelhante dissolve em semelhante. Por isso que em qualquer proporção, se você mistura água e álcool, você vai ter sempre uma mistura homogênea, ok? Letra B. Faça um desenho representando os íons Na+, e Cl- em solução aquosa
e mostrando a interação desses íons com as moléculas de água. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Na hora que eu coloco o NaCl, o sal de cozinha, dentro d'água, as pontes de hidrogênio que existem na molécula de água, tá certo? Ela vai fazer com que o composto iônico NaCl ocorra uma dissolução, ou seja, o Na vá para um lado e o Cl vá para o outro. O Na ir para um lado significa o Na+, o Cl ir para o outro significa Cl-. Então, o nosso sal de cozinha aqui é NaCl, o cloreto de sódio, é dissociado no seu cátion o Na+, e Cl-, o Cl puxa o elétron, o Na perde o seu elétron, fica Na+, Cl-. Então o Na+, vai atrair que parte da água para ele? O Na+, vai atrair os oxigênios que são negativos. Então, ao redor de um cátion Na+, vai se situar os oxigênios da água. E o Cl- vai atrair o hidrogênio da água, porque, como nós falamos, ele fica o H+. Então, o cloro vai atrair os hidrogênios e o oxigênio vai ficar mais afastado. Então, se você olhar aqui na figurinha que a gente fez, olha como ficaria um desenho do Na+, na água e do Cl-. O Na+, ficaria rodeado de quê? De oxigênio, atrai o par de elétron, fica negativo, então vai ser atraído pelo positivo do Na+, tá certo? Enquanto o cloro, por ser negativo, vai atrair para ele quem? O hidrogênio, o H+, ó. Ok? Lembrando que o cloro aqui está bem maior do que o sódio, porque o raio atômico do cloro é maior, ok? Ele está lá, como você sabe, lá na família 7A, e nós sabemos que o cloro aqui vai ter bem mais camadas do que o sódio, que perdeu um elétron, ok? Então, vestibulando, isso aqui seria, por exemplo, uma situação para esse problema, ok?